Começa agora mais um Viva Roda, o programa onde um entrevistado é sabatinado por uma roda de jornalistas, mas como vocês podem ver, hoje eu estou um pouco solitário aqui, né? Do meu lado, uma única jornalista que vale por 1000, que é a Helena Chagas, do blog Os Divergentes. E além das nossas perguntas, tem outras perguntas que vão ser feitas por meio de um vídeo, né? Vão ter vídeos aqui que foram mandados, porque afinal de contas, nós tivemos que sair do nosso estúdio lá em Ipiranga, do Rio de Janeiro, e viemos aqui para Brasília, paramos numa residência de um senador para essa entrevista aqui, exclusiva e direta de Brasília. A gente está aqui com ele, o senador que hoje é considerado o rebelde do partido, ele que é do PMDB do Paraná, Roberto Requião, aqui do meu lado. É um prazer falar com o senhor Requião. Muito obrigado aí pelo tempo. Prazer. O senhor se considera o rebelde do partido? Na verdade, eu sou a resistência do partido. Resistência do partido. Os rebeldes são os outros que desconsideraram o estatuto, o programa e até a famosa Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães. A rebeldia não está do meu lado. Tá bom, então, vamos mudar isso aqui. Então, é a resistência do partido, Roberto Requião aqui do meu lado. Agora, tem gente no partido que está chamando ele aí de traíra, dizendo que ele está se voltando contra o PMDB, afinal de contas ele está fazendo oposição ao governo do presidente Michel Temer, que, claro, vocês sabem, é do PMDB. Tem gente aí querendo teu pescoço, querendo te expulsar. Agora, se o senhor pudesse expulsar alguém do PMDB, se te dessem aí esse poder, vai lá, expulsa alguém, quem que o senhor botava para fora? Vamos começar pelo Eduardo Cunha, que tal? Isso é fácil. Isso já sai, isso já está fora, né? Pois é, mas você veja bem, cogitam na minha expulsão, mas não cogitam na expulsão do Eduardo Cunha. E ficaram profundamente irritados quando eu disse, a minha impressão é que a partir de determinado momento, para participar da direção do partido, o sujeito tem que ter uma tornozeleira determinada pela justiça no pé. Não é verdade, o PMDB não é assim, a base do PMDB não é assim. O PMDB não tem nada a ver com a tal ponte para o futuro que os banqueiros inventaram, entregaram na mão do Temer e deram para o Meirelles e o Goldfein implantar. Bom, a primeira pergunta hoje vai ser feita por ela, Helena Chagas. Eu já apresentei-a contigo, Helena. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo tão estranho, né, que nós estamos vivendo. Há um pouco mais de um ano atrás, o Congresso cassou uma presidente da República por causa de pedalada. Na realidade, não tinha nenhuma acusação de corrupção. O povo teve gente nas ruas e caçaram a presidente. Agora nós temos pela primeira vez na história um presidente acusado de corrupção que teria sido cometida no cargo, acusado pelo Procurador-Geral da República. Aí a Câmara vai e arquiva, enterra a denúncia. Senador, por que o povo não foi para a rua? Por que o povo não está indo para a rua? Como se explica essa perplexidade? A Helena utilizou agora, comigo, da maiêutica socrática. A pergunta dela responde à questão, porque a corrupção nunca foi a preocupação dessa gente. O que eles queriam era implantar o liberalismo econômico, que quebrou a Europa, que está moribundo na Europa, e trazê-lo para o Brasil. E foi os interesses que se vinculam ao liberalismo econômico que financiou aquela comédia da pedalada da Dilma, que pode ser tudo o que vocês quiserem, menos uma mulher corrupta. Eu acho que errou, eu mesmo fiz oposição à política econômica da Dilma e fiz do Lula também. E, por acaso, era a única oposição dentro do Congresso Nacional. Eu, numa visão nacionalista, uma visão desenvolvimentista, verificava que aquilo era um erro continuado, com o Meirelles e depois com o Joaquim Levy. Mas eles todos apoiavam aquilo tudo. Mas como a Dilma não ultrapassou aquele limite da confiabilidade e da fidelidade ao país, eles mandaram a Dilma embora com o pretexto da corrupção. E hoje, um grupo de pessoas, uma boa parte deles, não todos, o Osmar Terra ficou muito brabo comigo quando eu disse que era o Ministério da Tornozeleira. O Osmar, particularmente, não usa a tornozeleira. Nunca usou na vida. Embora eu considere a sua postura participando do governo hoje equivocada. Mas parece que a condição para participar do governo é ter uma tornozeleira no pé, no calcanhar. Mas por que o povo não vai para a rua? O povo não vai para a rua porque não acredita em político. A política foi desmoralizada, o sistema estava profundamente corrompido. E, além disso, não há uma proposta que se coloque com clareza
para uma mudança dura de governo e uma manifestação pesada da população. Mas o povo A Globo foi antes, mas foi por 20 centavos na tarifa de São Paulo. Agora, de repente, votam a reforma tributária, que é a deformação de toda a legislação tributária dos direitos dos trabalhadores, vão 100 mil pessoas para a rua. No dia seguinte, já com a cobertura da mídia, 4.600.000 defendendo os grupos LGBS. Né? Então, você veja, está faltando a motivação fundamental. Parêntese, nada contra o LGBS. Eu acho que todo mundo tem o direito da sua LGBTS hoje, né? Todo mundo tem direito da sua opção sexual, mas quando o direito dos trabalhadores está sendo demolido e o pessoal não entendeu em profundidade o que isso significa, nós estamos numa situação estranha. Falta de confiabilidade e falta de proposta. Bom, segunda pergunta agora vai ser feita pelo Jorge Marques, do The Intercept. Aqui na Câmara dos Deputados hoje deve ser votado algumas alterações em relação à reforma política. Uma delas fala sobre a criação de um fundo eleitoral para custear as eleições, mais ou menos aí no valor de 4 bilhões. A gente também tem uma proposta aí que os deputados pretendem votar hoje, de uma cláusula de barreira de mais ou menos 1,5%. Como que o senhor vê esses rearranjos aí, esses remendos, já para valer em 2018? Um abraço a todos. Jorge, na verdade o que eles querem é eliminar a participação popular das decisões políticas do Brasil. Você não abordou o fundamental disso tudo, que é o distritão. O distritão é o voto majoritário proposto pelo Michel Temer lá atrás. O sujeito não tem mais vinculação com o programa do seu partido, ele é dono do seu mandato, como são os senadores hoje, ele é um deputado majoritário. Ele negocia o seu voto como bem entender. E ele não tem responsabilidade alguma com a proposta do partido que lança a sua candidatura. Isso é o fim da política. Transforma o Congresso Nacional numa espécie de um jardim zoológico. Nós teremos radialistas, apresentadores famosos de televisão, alguns pregadores religiosos e os folclóricos, os cacarecos, o guaxinim, o raposa, o linguiça de cachorro. O Congresso Nacional e os parlamentos vão assumir uma postura absolutamente ridícula. E por trás disso tudo, o capital financeiro comandando o processo. É o fim da política. O senhor acha que dá para piorar, então? Só dá para piorar. As propostas todas são para piorar. Não há nenhuma proposta para melhorar. Agora, quanto ao fundo, os políticos estão sendo financiados hoje, quase todos, com um dinheiro desviado da administração pública, dinheiro desviado do erário. Então o fundo, de certa forma, moraliza. Agora o repórter coloca quase 4 bilhões de reais. Companheiro, muito mais do que isso foi desviado da Petrobras, do Mensalão, da JBS, dessa corrupção toda que é denunciada. Então a espetacularização que você coloca em cima do valor, com ela eu não concordo. Mas nós precisamos desvincular a política dos interesses financeiros que querem governar o Estado. Senador, se eles vão botar um jardim zoológico na Câmara, qual é o animal que eles vão colocar no Planalto em 2018? Vai ser um animal de esquerda, um animal de direita? Como é que o senhor está vendo isso aí? Vai ser aquele animal ali, ó. Tem um lobo aqui do lado. É o Coronel Lobo. É o dissidente aqui de casa. Consta, eu não tenho certeza, que o Coronel Lobo é eleitor do Bolsonaro. Será que em 18 o Bolsonaro tem chance? Olha, eu acredito que não. Mas há uma onda nacionalista no mundo. Agora, o nacionalismo, que é o meu, que era o do seu pai, é um nacionalismo social, não é um nacionalismo xenófobo, é um nacionalismo progressista. Eu acho que nós temos que assumir essa bandeira. São os objetivos nacionais permanentes que constam da Constituição, o respeito ao trabalhador, o respeito à empresa brasileira. Outro dia, o Donald Trump, que se elegeu presidente dos Estados Unidos, parece que a Disneylândia tomou conta da campanha norte-americana. É o Donaldo, né, do pato, e o Mickey, que é o vice. Mas ele diz o seguinte com toda clareza: há uma clara impossibilidade de desenvolvimento de um país hoje sem apoio à empresa nacional e aos trabalhadores do país.
Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos entregando o Brasil, nós estamos diminuindo salários, aumentando carga horária, ao contrário de tudo que se fez com sucesso no mundo. E estamos copiando um liberalismo econômico que faliu na Europa. De onde vem a força do Bolsonaro? A força do Bolsonaro vem do desastre da administração pública, da desinclusão social, do medo causado pela marginalidade que avança nas cidades, porque o Jair Bolsonaro não diz rigorosamente nada. Partido patriótico que ele quer fundar agora. Onde é que está esse patriotismo? Onde é que está a defesa do empresário brasileiro? Onde é que está a defesa do petróleo brasileiro? Que é uma das bandeiras principais do nacionalismo na nossa história. A Petrobras, recentemente, era responsável por 60% a 80% de todos os investimentos feitos no Brasil. Como é que pode haver desenvolvimento com a Petrobras parada, entregue a interesses estrangeiros, que não são os interesses nacionais? O Bolsonaro é uma consequência do desânimo da população em relação aos erros dos governos ocorridos até agora. Mas eu não acredito que isto, numa eleição presidencial, diante de uma clara contestação, de uma explicação transparente de como votou o Bolsonaro, com a entrega da Petrobras, com a entrega de solo brasileiro para empresas estrangeiras, contra os trabalhadores, contra a aposentadoria. Isso seguramente não prevalece. Bom, agora uma pergunta do Fernando Moraes, do blog nocaute.blog.br. Perigosa a pergunta. Fernando Moraes. Vamos ver. Olá, senador Requião, como vai o senhor? Em primeiro lugar, meus parabéns pela valentia, pelo desassombro com que o senhor vem combatendo o golpe de Estado que o Brasil sofreu no ano passado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, senador. O senhor tem uma vasta experiência parlamentar. Que possibilidades, que chances existem de, ao final dessa treva que nós estamos vivendo, de se conseguir anular as medidas tomadas por esse governo, algumas das quais escandalosamente contra a população, contra a soberania nacional. Então, eu daria dois exemplos: as tais reformas trabalhista e da Previdência, que está em vias de ser votada e muito provavelmente aprovada, e, em segundo lugar, a questão do pré-sal, da mudança de critério para a exploração das áreas de pré-sal. O senhor acha que existe alguma possibilidade dessas medidas serem derrubadas? Não é só possibilidade, é a necessidade absoluta para a sobrevivência do país como nação. Começo pela tua pergunta do pré-sal. O petróleo é o sangue do desenvolvimento em qualquer país moderno hoje, nas circunstâncias do mundo hoje. Não tem o menor cabimento que nós alienemos o controle do petróleo nacional como está acontecendo. O parente disse lá no Rio Grande do Sul, que ele é o presidente de uma empresa que presta contas ao mercado e aos acionistas. Ele não entendeu ainda que a Petrobras é o motor do desenvolvimento de qualquer país moderno, que não pode haver avanço social no Brasil se não tivermos o controle da extração e do refino do petróleo. Agora, nós temos que partir para uma eleição direta, porque cá entre nós, Fernando, esse governo fracassou do ponto de vista da economia, da oferta de empregos ao povo. É um sucesso do ponto de vista dos seus próprios objetivos, que é destruir a dignidade da nação, dividir a população e acabar com o projeto nacional e soberano. Nós precisamos, sim, de uma eleição direta e de um referendo que revogue todas essas medidas que foram tomadas à revelia da população. Fernando, ninguém se elegeria com essas propostas absurdas do entreguismo, do Brasil dependente das grandes potências. É o consenso de Washington, é o dependentismo do Fernando Henrique Cardoso sem aprovação do povo. O PMDB, Casa Civil, onde está o Padilha,
colocou no blog da Casa Civil, blog do partido, a reforma trabalhista. Pasme, Fernando, 97% dos filiados do partido se manifestaram contra. Mas o Congresso, trocando por emendas, por nomeações, pelo fantasma do comunismo, pelo fantasma da venezualização do Brasil, votou essa barbaridade. O povo tem que revogar isso. O Brasil não vai acabar agora na mão de um governo irresponsável. Senador, como é que faz? Quer dizer, isso é um lado. Se o senhor, por exemplo, assumisse a presidência ou alguém apoiado pelo senhor, chega lá, revoga, por exemplo, a emenda do teto, essas reforma trabalhista, etc. Como é que resolve o problema das contas públicas? Como é que resolve o problema de déficit, de superávit, da dívida pública, dívida PIB? Como é que faz com esse pedaço aí que é o discurso principal do governo? O mais importante é que o Brasil tem solução. Essa solução é conhecida no mundo. Os Estados Unidos viveu uma recessão depois da quebradeira imobiliária da Flórida em 27 e 30. Saiu como? Saiu com propostas colocadas pelo Henry Ford. O Ford, baseado nas ideias do Taylor, de que você aumentava a produtividade com a especialização do trabalho, acoplou essas ideias à linha de montagem. Então, mais ou menos com o mesmo custo, um trabalhador treinado, um trabalhador instruído, ia produzir excepcionalmente mais. O Taylorismo e a linha de montagem revolucionaram a produção de automóvel e logo mais adiante toda a produção industrial dos Estados Unidos. Então o Roosevelt, que era o presidente, quis homenagear o Ford. Queria lhe dar uma comenda, uma distinção, e ele recusa a distinção. O Roosevelt pergunta, mas como você recusa? E ele responde, estou recusando porque nós estamos inviabilizando a recuperação dos Estados Unidos. Mas como? Por quê? Pergunta o presidente. E o Ford responde, porque nós estamos aumentando a produção, aumentando a produtividade e não tem demanda, não tem quem compre. Mas, meu Deus, então o que fazemos? Veio a proposta que deu início ao New Deal, ao novo pacto. Ford disse, diminui-se a carga horária para que mais pessoas ocupem postos de trabalho e aumenta o salário para recuperar a demanda. Se não tiver salário, se não tiver trabalhador empregado, não podemos montar nenhuma máquina de pipoca porque não vai haver quem compre. Foi o que o Roosevelt fez. Mas em seguida, ele fez a política deficitária. Ele começou a gastar mais do que o Estado norte-americano tinha no momento, em hidrelétricas, em infraestrutura, em portos, em estradas, e com isso ele recriou o círculo virtuoso do desenvolvimento norte-americano. Num momento de crise, o Estado tem que investir. O Estado tem que sair, recuar, num momento de grande progresso econômico. E os Estados Unidos saiu da crise dessa forma. E na Alemanha, como é que foi? Na Alemanha, foi um economista liberal, Horace Greeley Yalman Schach. Liberal, com trabalhos escritos. Assume a condução da economia alemã e da noite para o dia, como num estalo igual ao do Padre Vieira, se transforma num economista alemão. Começa proibindo a Alemanha de comprar de qualquer país que não comprasse dela. A moeda alemã não era conversível no mundo, então ele passa a pagar o que a Alemanha compra com produtos alemães para não entrar no jogo do câmbio e da conversão monetária. E ele, que rolava a dívida alemã a juros fantásticos, estabeleceu da noite para o dia o seguinte, não há mais juro na rolagem da dívida, porque a Alemanha tinha gente com dinheiro, como tem o Brasil hoje, e aplicavam esse dinheiro, ou melhor, esterilizavam esse dinheiro na rolagem da dívida. Os investidores, os rentistas desesperados, meu Deus, vamos falir. Não, nós vamos lhes dar uma possibilidade. Ele cria a MEFO. A MEFO tem relação com o setor metal mecânico, que era muito forte na Alemanha. Ele cria uma garantia, que era a MEFO, para todo o capital que investisse na recuperação da infraestrutura alemã. As autobahns, as grandes siderúrgicas. Então, os alemães que não tinham mais aquela folia da esterilização do dinheiro e do aumento do seu poder, do seu controle sobre a economia, com a rolagem da dívida,
passaram a ter uma garantia que na época, se não me engano, era de 4,5% de juros ao ano, uma garantia do governo alemão do Banco Central. E a Alemanha começou a construir as grandes estradas, as siderúrgicas, o setor metal mecânico. Em 6 meses se restabeleceu na Alemanha o pleno emprego. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana, porque a MEFO não era uma moeda. A MEFO era uma garantia do governo, era uma moeda não moeda. Minha gente, os dois exemplos da nova política alemã, como se chamava, e do New Deal norte-americano mostram que nós estamos no caminho contrário. Nós estamos no caminho do dependentismo. O que quer o Temer? Ele quer colocar o Brasil numa nova divisão do trabalho mundial. Brasil, celeiro do mundo. Ora, nós já somos o celeiro do mundo. Nós temos uma produtividade fantástica. Investimentos em tecnologia e mecanização não faltam no Brasil. Mas ele quer vender, nesse momento de dificuldade e de recessão, o solo brasileiro, que é a base da pátria e da soberania, para grupos estrangeiros. E eles aumentarão a produtividade? Não. Eles vão aumentar a área agricultada, avançando nas reservas florestais, na mata amazônica, e aumentando essa produtividade, com uso intenso também de tecnologia e mecanização, eles não vão gerar um emprego. Nenhum emprego. E vão tomar, como já estão tomando conta, do agronegócio brasileiro, que eles controlam na ordem de 80% a 83% hoje. Com esse desemprego brutal, vamos para uma crise social. Não. O Temer pretende resolver isso com a ponte para o futuro. Como? Com a precarização do trabalho. Acaba com todas as garantias do trabalhador, privatiza a Previdência Social brasileira, que é amplamente superavitária, entrega para os bancos essa massa fantástica de recursos e espera que capitais do mundo venham para o Brasil para se valer de uma mão de obra semi-escravizada. Como ocorreu com a industrialização da China, naquelas zonas especiais de exportação. Mas há uma diferença, minha gente. A China tinha uma relação de trabalho quase medieval. Oferecer um emprego fixo para um trabalhador chinês há 50, 70 anos atrás era lhe dar a possibilidade de almoçar e garantir um jantar melhor para sua família. Era uma evolução. Nós não. Nós temos direitos sociais adquiridos no mundo ocidental onde estamos inseridos, nós temos o trabalhismo do Getúlio Vargas, nós temos a consolidação das leis do trabalho, e nós não vamos, nós, que eu digo brasileiros, trabalhadores, patriotas, não vamos aceitar esta regressão. Então, o que o Temer está aprontando é o fim de um projeto nacional, é uma falta absoluta de patriotismo, é uma visão entreguista, colocando o Brasil à disposição do capital financeiro internacional. Mamon, diz a Bíblia, e o Papa Francisco tem repetindo. Mamon, vem repetindo. Mamon não é nem Deus nem diabo. Mamon em hebraico significa singelamente dinheiro. Quer entregar o Brasil ao capital financeiro, ao capital vadio, Helena Chagas. O que é o capital vadio? Que vive da rolagem. É o capital que não investe numa fábrica, que não cria um emprego, que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, mas que aumenta o seu poder nessa acumulação e descobriu no mundo que ganha fortunas na rolagem da dívida com empréstimos anteriormente programados para submeter populações à escravização. Não vai dar certo, o povo brasileiro se revolta. Por isso eu estou propondo desde agora uma revolta pública, eleição, pressão, povo na rua, para que evitemos mais tarde, em médio prazo, um conflito social armado de um povo revoltado, porque o brasileiro não vai ser escravizado por ponte para o futuro de espécie alguma. Bom, com esse apelo do Requião, a gente termina agora o bloco 1 e fiquem ligados que logo mais tem mais Requião. Requião, a gente terminou o bloco passado, você estava fazendo uma crítica aí severa ao Temer. Não, ao Temer não. Ao modelo que ele pretende impor no Brasil. Eu não faço crítica ao Temer, porque eu acho que ele não é presidente da República. O Brasil está sendo comandado pelo Ilan Godfrey, pelo Meirelles, pelos interesses financeiros internacionais. Por que o Temer está tocando? O Temer é um personagem nesse processo todo,
que está lá pela sua grande vaidade e esqueceu do Brasil. Eu conheço o Temer há muito tempo. Eu nunca vi o Temer dizer que queria entregar a Petrobras. Eu nunca vi o Temer dizer que queria acabar com as garantias trabalhistas. Ele se preocupava um pouco com algumas distorções da Previdência Social. E com razão. Ele me dava um exemplo. Disse, Requião, eu vi uma entrevista do Delfim Neto, ele dizia... O Delfim afirmava, eu tenho 85 anos. Se eu amanhã casar com uma menina de 19 e morrer logo depois, eu sou professor da USP, eu ganho 30 mil reais por mês, até fazer 85, se 85 ela viver, ela vai ganhar uma pensão de 30 e tantos mil reais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas isso se corrige. E não se corrige isso acabando com a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Então, uma reforma da Previdência tem de ter. Tem que ter reforma da Previdência, tem que ter reforma trabalhista. Eu sou parlamentar, os parlamentares têm lá uma Previdência garantida, os juízes têm, os promotores têm e o povo não tem. O auxílio residência de uma autoridade pública, de uma carreira da República, vale o quê? Vale 10 salários de um trabalhador, isso é uma loucura. Ainda ontem eu soube que o Supremo Tribunal cortou aquela história de 16,5% de aumento. Tem que acabar com os privilégios dos juízes também, tem não? Claro, tem que ter bons salários. Eu queria que ganhassem muito bem, mas tem que caber dentro do orçamento da República. O salário de um parlamentar ou de um juiz tem que ser muito bom. Mas tem que ser muito bom depois do que o trabalhador possa comer, sustentar sua família, garantir a saúde e a educação dos seus filhos e morar muito bem. Então, tem que ter uma equação sob o ponto de vista do interesse nacional e da construção de um processo civilizatório. Não, as corporações, sem dúvida, estão avançando. E o capital financeiro dominando tudo e ainda jogando junto com as corporações. E aí eu entro na Lava Jato. Eu saudei a Lava Jato no plenário do Senado Federal quando ela começou a mostrar corrupção. Mas ela foi seletiva. Ela foi atingindo só um grupo de políticos que não eram exatamente os políticos nacionalistas. Então, eu acabei chegando à conclusão de que a Lava Jato se preocupava muito pouco com a corrupção. Ela estava sendo o biombo para a desnacionalização do país e a escravização do trabalhador. Depois isso se rompeu um pouco, porque existem muitos juízes, existem muitos promotores, e acabou abrindo pela indisciplina interna das corporações. Mas ainda hoje é assim. Uma pergunta agora do professor Sérgio Souto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Senador, uma questão que chamou muita atenção no julgamento do pedido de impeachment do presidente Temer foi a total desmobilização da oposição. Quase ninguém no Congresso, raríssimas manifestações na rua. Isso sinaliza que existem setores da oposição julgando que é melhor esperar 2018, mesmo com todas essas propostas que o presidente Temer tem apresentado, que desmonta o estado de bem-estar social no Brasil. O senhor acha que, se for este o caminho, haverá Brasil até 2018? Eu acho que a desmobilização popular é pela desmoralização total da classe política. O sistema, vamos admitir com sinceridade, está apodrecido. Horizontalmente apodrecido. As lideranças de todos os partidos entraram nesse processo de financiamento com caixa 2, 3, 4, 5. É JBS, são grandes bancos. É o controle da taxa de juros, da Selic, pelos bancos. É um escândalo 10 vezes maior do que o mensalão e do que os escândalos que surgem hoje com os desvios supostamente tirados. Supostamente não, tirados mesmo da Petrobras para financiar a campanha e tudo mais. Isso tirou a credibilidade do processo. Então, o povo precisa, primeiro, da punição dos responsáveis pelo roubo do erário, do dinheiro público. Ninguém aceita mais que isto fique assim. Mas precisa de um projeto nacional de reafirmação. Como é que o roubo da Petrobras justifica a entrega da Petrobras para as 7 irmãs? A história do petróleo no mundo é a história dos genocídios, das guerras, dos assassinatos de dirigentes, do extermínio de populações para manter o poder sobre o petróleo. E nós estamos entregando de mão beijada. Isso é um crime. Mas o ponto aqui da pergunta dele, você não acha que o PT, que esses partidos de oposição não estão querendo deixar o Temer sangrar mais para chegar na Nesse último momento, na votação,
da investigação sobre o Temer? De certa forma, eu acho que sim. Porque o Temer já está vulnerado, ele está atingido, está balhado nas duas asas. E o outro menino, o Maia, ia renovar todo um processo de desmoralização. Do ponto de vista eleitoral, por exemplo, do PT, eles estariam certos nessa tática. Do ponto de vista do Brasil, não. Porque daí eu estou com o professor. Eles vão acumulando modificações legais que depois, com um judiciário conservador, com um Ministério Público extremamente conservador pela direita, com esse liberalismo econômico entranhado na cabeça, vai ser muito difícil remover. Do ponto de vista nacional, eu não estou dizendo que está fazendo, pode ter feito. Um jogo eleitoral. Jogo eleitoral. O PT ganha com isso. Falando nisso, o Brasil perde com isso, na minha opinião. Eu acho que foi errado isso. O senhor apoiaria o Lula em 2018 se ele viesse? Eu apoio uma proposta política em 2018. Você está me perguntando se eu aceito o Lula com o Meirelles, a Dilma com o Joaquim Levy? Não aceitei em situações bem mais normais. Mas eu acho que hoje nós temos que reunir as pessoas que têm uma visão nacional. O de Gaulle, quando organizou a resistência ao nazismo na França, teve como exército básico de partisãs os contrabandistas, que eram contraventores, conheciam os caminhos, sabiam utilizar armas e eram patriotas. Eu acho que essa questão da punição dos corruptos... Só para deixar claro, comparou, é uma comparação. A punição dos corruptos, quando corruptos... Não é do PT. Não é do PT porque isso pegou horizontalmente todos os partidos. A punição dos corruptos deve ficar a cargo do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário. Nós temos que cuidar do Brasil. Cuidar dos empregos e dos trabalhadores. Eu não quero saber se... Não respondo a pergunta se apoiaria o Lula. Que proposta de recuperação do Estado nós temos? Que proposta de garantia de emprego? Que proposta de Brasil independente fora do domínio do capital financeiro? Entregaram a Alcântara, simbolicamente, uma base de lançamento de foguete para os Estados Unidos. E entregaram o petróleo para as 7 irmãs, que são as bandidas na história dos genocídios do mundo. Eles estão acabando com o país para se livrar da cadeia. E quando eu falo eles, eu não estou falando no PT, eu estou falando nos que comandam o país hoje, comandam o Brasil hoje. Bom, vamos agora à pergunta do Sidney Rezende, que tem o blog dele, o site dele, sidneyrezende.com. Senador, nós temos hoje uma situação peculiar no Brasil e eu queria que o senhor respondesse a seguinte pergunta: por que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, detêm mais poder que as Forças Armadas e os 3 poderes da República? Por quê? Porque nós deixamos que isso acontecesse, porque nós não fizemos uma mudança da legislação. Porque nós não fizemos, por exemplo, com os Estados Unidos, que acabou com os monopólios, não falava nem em liberdade de expressão. Porque os jornais estão vinculados a interesses econômicos e financeiros. Aliás, os jornais escritos estão acabando, eles estão entrando na nossa área aqui na internet e as televisões estão dominando o espaço inteiro. Nós precisamos garantir uma liberdade absoluta de expressão. Agora, eu coloco para vocês o meu projeto de lei de direito de resposta. Muito bem feito. Foi aprovada a duras penas no Congresso Nacional. Mas uma das coisas essenciais era o agredido injustamente, com a autorização do juiz, não pessoalmente, no momento de ir para um jornal, por exemplo, pudesse ir no jornal da Globo e colocar a sua imagem, a sua indignação, a sua cara, a sua expressão respondendo o desaforo que a empresa fez para eliminar a sua imagem no processo econômico e político do Brasil. A Dilma vetou esse artigo. Por quê? Pergunta a ela, não a mim. Fiquei simplesmente horrorizado. O senhor deve ter tentado descobrir o motivo. Ela estava querendo... Porque cedeu à pressão da imprensa. Porque o ministro da Justiça cedeu à pressão da imprensa, que estavam achando que iam negociar ainda um pouco com o capital financeiro. Eu proponho para o Brasil uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. O capital financeiro é o mamão bíblico. O capital tem que ser posto a trabalhar para a sociedade e não pode ficar acumulando poder na ciranda financeira e na esterilização do dinheiro, como estão fazendo aqui e no mundo hoje. Eu e o Papa pensamos da mesma maneira. Este foi o recado que o Papa Francisco deu na reunião de Davos.
O senhor falou de mídia, o senhor falou de Lava Jato, e me veio à cabeça que o juiz mais popular do Brasil, que é o Sérgio Moro, da Lava Jato. O que o senhor acha do comportamento do juiz Sérgio Moro, que é um conterrâneo seu? Eu acho que inicialmente muito bom. Ele não é agente da CIA, isso é uma bobagem monumental. Eu, quando fui governador e fiz a denúncia da CC5, no fim da CC5 foi ele que atuou. Ao contrário do que dizem que ele esfriou o julgamento, não é verdade, porque ela foi estadualizada, ele pegou só no fim. Talvez até o endurecimento da visão dele e a especialização seja em cima da frustração de não poder ter levado a CC5 à frente. Mas ele foi apanhado pelo pecado preferido do diabo, pela vaidade. E eu não consigo entender o que ele faz todo mês nos Estados Unidos. Recebendo um prêmio, participando do programa 60 Minutos, que é o programa de maior audiência no planeta Terra. Eu não sei o que ele faz. Eu acho que a vaidade desviou um pouco os objetivos iniciais da sua ação. A CC5 era tocada pelo Sérgio Moro e por um promotor que chama-se Celso Antônio III. O promotor continua firme. O promotor é o maior crítico daquela história das 10 medidas da moralização. É um dos mais duros e sérios promotores federais do Brasil, mas não aceita essa tapeação, esse empoderamento do Ministério Público que não tem eleição, tem mandato permanente, não se submete ao crivo popular e que é agora, com um Savonarola ou um Torquemada, tomar conta do país, esquecendo que o Savonarola foi fantástico enquanto ele era o guardião da fé, apoiado pelo Papa. No dia que ele se meteu na política e quis dar opinião na eleição papal, ele foi queimado na mesma fogueira, na frente do Palácio Vecchio, em Florença, onde ele queimou tanta gente antes. Já que o senhor falou aí em agente da CIA, o Temer também não é não, né? Não vejo isso, não. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser reduzidas ao absurdo total. O Moro, agente da CIA, ora... Bom, Sidney sossego Rezende. nessa bobagem. Mais uma agora do Sidney Rezende. Senador, o governo federal costuma carrear os seus recursos, as suas verbas publicitárias, para os grandes veículos de comunicação. O que fazer para tornar esse processo mais democrático, mais aberto? Só acha que o Congresso deveria participar desse processo? O Congresso ia aumentar a bobagem. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. No meu primeiro ano de governo, eu vi que tinha uma demanda muito grande de escolas, de hospitais e de investimentos em segurança, e eu dei uma reduzida brusca e brutal nas verbas de comunicação. Daí eu recebi um emissário do poder, o quarto poder da imprensa. Requião, se você não repetir os gastos do Jaime Lerner, do seu antecessor, claramente, assim na cara, você vai ser criticado, vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. O que foi que eu fiz? Eu tirei do orçamento a verba de publicidade privada e passei a trabalhar, inclusive com o Carlos Chagas, o pai da Helena, com a televisão do Estado, que passou a ser a televisão da comunicação do Paraná, e acabei com aquela folia. Chantagem não. Televisão privada vai viver da iniciativa privada. De vez em quando, num jornal... o anúncio de uma concorrência pública, de uma licitação, mas acabou a marmelada. Ficaram enfurecidos, e comigo estão enfurecidos até hoje. Você veja, eu sou senador há 7 anos, eu sou atuante pra burro, hein? Você já me viu na Globo? Você já me viu no SBT? Não, só quando tem uma possibilidade de descer um cacete, de fazer uma crítica. Mas eles cometeram um deslize brutal. No dia da cassação da Dilma, que eu fiz aquele discurso, em que eu repeti as palavras do Tancredo Neves, canalha, 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 eles estavam no ar. Então, eu acabei falando com 50 milhões de pessoas e mostrando que eu achava aquela cassação da Dilma canalice. E a Dilma tinha feito um acordo conosco de convocar um plebiscito e uma eleição direta para a presidência da República para repor a questão do Brasil nas mãos do povo, que é o poder original. O senhor acha que sofre retaliação da grande mídia? Eu? Exclusão. Silêncio. Quando eles não podem me atacar, eles me tiram do ar. Agora o Sérgio Souto, bloco B, o bloco 2 é um pouquinho mais longo. 4ª pergunta, Sérgio Souto. Professor. Senador, o que o senhor achou da celebração que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, fez pelo fato de
25% do mercado de combustíveis no Brasil já está na mão de grupos estrangeiros. O senhor conhece algum outro caso fora do país em que o presidente de uma empresa local comemore esse tipo de atitude? O Pedro Parente foi para a Petrobras para acabar com ela. Eu vi uma entrevista do Pedro Parente no Rio Grande do Sul. Ele tinha desmobilizado aquele setor de construção naval da Petrobras, prejudicando uma cidade e uma região inteira. E políticos do Rio Grande vieram cobrar para ele a ativação do que ele havia suspendido o funcionamento. Esse cara me diz o seguinte: eu sou presidente de uma empresa que só presta contas ao mercado e aos seus acionistas. O petróleo é o sangue do desenvolvimento no país. A Petrobras era responsável de 70% a 80% dos investimentos brasileiros. Sem a retomada da Petrobras, não há a menor possibilidade de médio e curto prazo retomarmos o desenvolvimento e os empregos no Brasil. Imagine o Pedro Parente, presidente da SEDAI no Rio de Janeiro, a Companhia de Água, que é 99,8% de propriedade do povo do Rio de Janeiro e que o governo federal está forçando políticos fracos, desinformados ou corruptos a vendê-la. Vocês imaginem a população reclamando que não tem tratamento de esgoto e que não tem água tratada em determinada região. E o Parente diz o seguinte: eu sou presidente de uma empresa que presta contas ao mercado e aos seus acionistas. Eu não tenho nada a ver com políticas públicas. Vocês percebem? Petróleo é política pública. Petróleo é a chave do desenvolvimento. Nenhum país com petróleo chegou ao desenvolvimento sem utilizá-lo ostensivamente em favor da sua população numa visão nacionalista. A água é um dom de Deus. A água não pode ser uma commodity colocada para acionista ganhar dinheiro quando o povo está morrendo com falta de tratamento de esgoto e água de má qualidade. Esse pessoal enlouqueceu. Isso é a ponte para o futuro. É uma estupidez absoluta. Esse Pedro Parente, ou é um intriguista absoluto, é um quinta coluna, é da CIA ou sei lá do que, ou é completamente idiota. Bom, o senhor falou aí em petróleo, em países produtores de petróleo. A gente, na cabeça da gente vem a situação da Venezuela. O chanceler, inclusive, é um senador, colega seu de Senado, o ministro Aloysio Nunes. Você acha que o governo brasileiro está agindo bem em relação à Venezuela, a suspensão do Mercosul? O Brasil ainda tem algum protagonismo nisso? O Brasil está agindo... Na época da ditadura militar, a Venezuela usou a cláusula democrática para propor a expulsão do Brasil. Mas veja bem, a Venezuela teve o período do nosso presidente, que morreu, Hugo Chávez, meu amigo pessoal, de um distributivismo muito interessante. Os índices sociais melhoraram espetacularmente, residências, vida, mortalidade infantil, mas a Venezuela padeceu por uma falta de capacidade administrativa também. Mas eu acho que atrás de tudo isso está o fato da Venezuela ser a maior reserva conhecida de petróleo no mundo hoje. E fica a 3 ou 4 dias de distância marítima dos Estados Unidos, onde o petróleo é refinado. A outra grande reserva de petróleo é a da Arábia Saudita, e aquela região que os Estados Unidos domina inteira, e matando gente, genocídios e absurdos, sustentando ditaduras. Mas esse petróleo que eles dominam de maneiras terríveis, fica a 45 dias de navio dos Estados Unidos. A Venezuela teve um surto de desenvolvimento fantástico, como o Brasil, quando o petróleo estava acima de $100 no barril, o bushel. Daí, de repente, eles inventam o shale gas, o gás combustível, e jogam para baixo o preço do barril. O Brasil se ferrou, a Venezuela se ferrou, falta de administração, deviam ter aproveitado aquele período de sucesso de crescimento da China para criar uma infraestrutura industrial que sustentasse os empregos e os salários do país. Não entenderam isso. Eu me opunho, estou dizendo a você que eu fui oposição ao Lula, economicamente fui oposição a Dilma por isso.
Então houve um erro administrativo, o tal acordo com o capital financeiro, Meirelles e Joaquim Levy. A Venezuela foi a mesma coisa, erros administrativos. Agora hoje, a direita venezuelana é conhecida. Antes disso tudo, surgiu o Chávez, depois do famoso Caracaço, onde a direita fuzilou na rua 3 mil pessoas. E o povo vivia numa situação de miséria absoluta. O petróleo subiu, o Chávez utilizou, tomou o poder, erros administrativos, uma política exclusivamente distributivista, falta de quadros para administrar, uma série de problemas. Mas é bobagem imaginar que a Venezuela é a ameaça do comunismo, até porque nem na Rússia mais existe comunismo. Só na cabeça do Temer, né, que falou na União Soviética outro dia, como se a União Soviética existisse ainda. Os deputados que livraram Temer também usaram, né, Venezuela. A União Soviética, Venezuela, né? É de uma estupidez, é uma coisa de neste, é uma coisa horrível. Então, nós temos esta situação que tem que ser vista do ponto de vista geopolítico. Agora, não vamos perdoar os erros, a falta de inteligência na condução. Eu fiz oposição ao Lula porque o Meirelles mandava no governo. Quem é o Meirelles? Alguém que nos assiste aqui já viu um artigo do Meirelles sobre macroeconomia? Um livro escrito pelo Meirelles sobre a economia do mundo, a economia brasileira? Gerente de banco, vendedor de cartão de crédito e de seguro, a serviço do capital financeiro, com uma aposentadoria fantástica, porque foi gerente latino-americano do Banco de Boston, brasileiro, nem sei exatamente o porquê. E isto é um erro. O dinheiro é bom, como diz o Papa, aplicado em inovação tecnológica, aplicado numa fábrica, gerando empregos, produzindo bens e serviços, ajudando a vida comum de um processo civilizatório. Mas Mamon não pode dominar o mundo e está dominando. Agora, quando o dinheiro mobiliza aquela Câmara Federal e mesmo o Senado, eu fico profundamente deprimido. Não é possível que não enxerguem nada. E outro dia, um deputado diz que a bancada evangélica votou contra a investigação do Temer. Veja, não é acusação, não é condenação. Investigação do Temer porque Deus havia mandado. Arre caspite, isso é absolutamente intolerável. É uma traição à própria base das igrejas. Eles estão faltando com os fiéis, porque eles estão votando a favor do desemprego, do corte do salário, do corte da aposentadoria. Eles vão ser rejeitados pelas suas próprias bases religiosas, desde que essa informação chegue lá. Vamos acabar o bloco 2, que está muito grande já. Vamos agora logo mais, a gente continua com o Requião no bloco 3. Confere logo mais. Vamos lá, vamos mais um pouquinho de Requião, gente, que aqui é o assunto tá quente, tá bacana. Agora, Joaquim Carvalho, do Diário do Centro do Mundo, pergunta dele. Olá, senador Roberto Requião. A minha pergunta é direta. Por que o senhor continua no PMDB, um partido que se tornou sinônimo de tudo o que há de pior na política brasileira? É a pergunta recorrente. Por que eu continuo no PMDB? Eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Número 1 mesmo? Número 1. E sou presidente do partido no estado. Eu sou do PMDB que fez aquela espécie de pacto de Moncloa, que foi a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Eu sou do PMDB do documento Esperança e Mudança. Eu sou do PMDB que tinha no seu estatuto com toda clareza: o PMDB é o partido das classes populares, das classes desligadas da decisão do grande capital. É o partido das mulheres, que são marginalizadas, embora sejam maioria na sociedade brasileira, dos negros, dos índios, das minorias de uma forma geral. É o partido da democracia e do progressismo. Agora, num determinado momento, a cúpula do PMDB toma uma posição em associação com o PSDB, com os banqueiros, e o conjunto dos partidos brasileiros, pela cúpula também, entra neste jogo da corrupção, do Caixa 2, desmoralizando a política. Por que eu vou sair do PMDB? Por que eu vou me acovardar? Eu sou fiel à base do meu partido, que nunca se corrompeu.
no Paraná, em cada município e no Brasil inteiro. Nós esperamos, com a nossa militância, transformar esse projeto. Aliás, eu quero ir um pouco mais além na sua pergunta. Eu tenho me irritado muito com esta agressão a todas as pessoas que se manifestaram até contra a presidente Dilma nas ruas. Os coxinhas, bate aqui, bate ali. Não são coxinhas. São brasileiros equivocados. Nós só vamos poder mudar esse jogo, resistir soberanamente e construir um país de verdade com uma proposta política muito clara em defesa do trabalho, da soberania, fazendo vibrar o coração nacionalista da nossa gente. O risco é que, se nós continuarmos nesta hostilidade irracional, saia um candidato pela direita, um nacionalismo xenófobo, um nacionalismo tipo Donald Trump, que acordou até Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Nós temos que admitir que o povo foi desinformado pelas grandes redes de televisão. E este equívoco não pode ser criminalizado eternamente. Nós precisamos de unidade, de soberania e de uma proposta de transição anticíclica, de um referendo revogatório de toda essa loucura. E daí sim, vamos estudar a Previdência, sim. Vamos ver se podemos manter a Previdência das carreiras de Estado no nível que estão, financiadas por quem e por quê. Vamos ver como é que resolvemos os problemas nacionais sob a perspectiva do interesse do povo brasileiro, não do capital financeiro, como conduz esse governo evidentemente entreguista. O senhor falou em candidatos, né? A gente está vendo que o espectro à direita parece fortalecido. Então, o senhor falou Bolsonaro, agora parece que tem o João Dória dentro do PSDB. O que o senhor acha dessa candidatura de João Dória, que se apresenta aí como não político, mas que só é político? Eu acho o João Dória uma graça. Lá no Paraná, na minha juventude, tinha Bala Zequinha. Os irmãos Franceschi eram uma bala de açúcar e embalada num papelete que tinha o Zequinha. E o Zequinha era objeto de coleção. Daí tinha o Zequinha carpinteiro, o Zequinha lixeiro, o Zequinha intelectual, o Zequinha jogador de futebol e tal. O Dória é uma espécie de Zequinha. Ele aparece fantasiado de tudo. Eu vou acabar vendo o Dória fantasiado de presidiário, com esses desmandos todos da Prefeitura de São Paulo, jogando água em mendigo, essa bobajada toda. O Dória é um produto que está sendo fabricado pela mídia e muito mal. Ele deve trocar rapidamente os marqueteiros dele, porque está absolutamente ridículo. O senhor falou que o PMDB se desvirtuou. Você acha que foi... PMDB não, a cúpula do partido. Dá para dizer que foi mais ou menos a partir de quando? A partir do momento que o Sarney se tornou presidente? O senhor acha que o Sarney tem parcela de culpa? Não, o sistema político... Eu acho que o capital financeiro foi avançando, a possibilidade que a China nos deu com o seu desenvolvimento, a compra das commodities agrícolas e minerais, entrou dinheiro em grande proporção, o pessoal foi avançando, foi se corrompendo. O custo das propagandas eleitorais, o que custa isso que nós estamos fazendo aqui? Uma câmera Canon ali, outra ali, telefone celular, não custa nada. Custa o trabalho de vocês e a minha participação como entrevistado. Por que se criou esse mito do custo fantástico da propaganda eleitoral, financiado com fortunas? Eu acho que essa pergunta de por que você não sai do PMDB é meio engraçada. Eu não quero dizer ridícula para não ofender o meu companheiro lá do centro do mundo. Mas por que ele não me pergunta por que eu não saio do Brasil, uma vez que tem um presidente que é acusado de corrupção? Não tem cabimento isso. Nós estamos nesse jogo no Brasil, no partido, para mudar as coisas. E o partido político é um instrumento de mudança, é uma ferramenta. Na minha campanha de prefeito de Curitiba, eu dizia o seguinte: o PMDB é uma ferramenta, é como uma pá cortadeira, que encostada na parede de um celeiro de nada serve. Mas quando empunhada pela mão forte e calejada do trabalhador rural, que sobre a sua lâmina carrega o peso e a força do seu corpo, ela rompe e revolve a terra, possibilitando a semeadura. O partido é uma ferramenta. Não é para você abandonar a ferramenta porque ela foi desacreditada pela Globo
ou porque algumas pessoas saíram da linha. O PMDB é a maior ferramenta política do Brasil, com uma capilaridade fantástica. Ontem, eu fazia uma palestra em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e soube lá que o presidente do partido no Rio Grande, o Requião, tem que ser expulso. O que você tem a dizer, Requião? Eu vou rezar por ele. Eu vou esperar que a visão fraterna e democrática tome conta desse rapaz. Isso aconteceu com o padre Vieira, que era um bobalhão de um padre, mas extremamente devoto da Virgem Maria. E um dia, aquele padre bobalhão sente um estalo na cabeça e da noite para o dia, de um momento para outro, se transforma no maior orador sacro do país. Eu quero que isso aconteça com esse presidente do PMDB do Rio Grande do Sul. De que me vale chamá-lo de coxinha, de bobalhão ou insultá-lo? Ele está errado. Mas se te expulsarem, para qual partido, Requião? Você acredita que vão me expulsar do PMDB? Mas, por quê? Mas daí só pode entrar quem tiver tornozeleira? Tem um movimento ali de alguns. Não tem movimento nenhum. Eu não acredito nisso, não. Se, hipoteticamente falando, se acontecesse, tem algum partido que o senhor pensa? Você já pensou no prejuízo da imagem do PMDB? Eu concordo com o senhor. Eu não acho que vai acontecer. Eu não vejo a viabilidade disso. Agora, não é por minha causa que o PMDB tem 1% no Brasil hoje nas últimas pesquisas. O PMDB, o PSDB e o PT, que foi batido de forma duríssima com Lula e com tudo isso, está com 20. Por que está com 20? Quero fazer o raciocínio claro para vocês. Todos os políticos hoje, na visão popular, são corruptos. É duro isso. A Globo generalizou isso, por mais sério que o sujeito seja, está no pacote. Mas nas pesquisas de opinião, 70% diz que quer o Lula na cadeia, 90% quer o Temer na cadeia, mas tem alguns políticos que estão defendendo a população, que votam contra a reforma do trabalho, que votam contra a entrega da Petrobras, que votam contra a venda de terra. Então, se em determinado momento, mesmo que essa imagem não seja resolvida com a inocência provada de alguns dos acusados, eles disputarem uma eleição, em quem o povo vai votar? Vai votar em quem defende objetivamente os seus interesses, o seu trabalho, o seu salário, a sua aposentadoria, a escola e a saúde dos seus filhos e da sua família. Isto, esses imbecis da mídia não entenderam e isso eles não podem controlar. A Globo diz que o país está melhorando na tela da televisão, mas pela porta e pela janela das casas está entrando a realidade, e a realidade não é nada do que eles estão tentando mostrar. E as pesquisas já estão revelando isso. Eu não saio do PMDB porque eu sou um guerreiro do partido, pelo mesmo motivo que eu não abandono o meu ideal nacionalista, de brasileiro, que eu vibro com a possibilidade e a imagem de pertencer a esse país generoso e maravilhoso que é o nosso. O senhor está dizendo, então, que a corrupção não vai ser o fator decisivo na eleição de 2018, e o fator decisivo é a pobreza, o combate à pobreza, fator decisivo, as perdas que essa população... Sem a menor sombra de dúvida. A corrupção foi generalizada, ela foi socializada para toda a política por conta do capital financeiro e dos entreguistas, porque se eles quebrarem a unidade nacional, eles veem a possibilidade de se assenhorearem do país com maior facilidade. Mas isso não vai acontecer. E a próxima eleição vai ser decidida da seguinte forma: quem tem a bandeira do Brasil pregada na sua imagem? Quem é patriota? E ser patriota significa defender o trabalho, os direitos sociais, o direito das mulheres, dos negros, das minorias. Vai ser decidida dessa forma, principalmente na medida que eles desmoralizam todos os políticos. Bom, vamos para a última pergunta agora, só para insistir aí nessa história. Nenhum partido te convidou, aproveitando aí essa história de que tem gente querendo te expulsar, nenhum partido te convidou para você sair do PMDB? O PMDB é a maior máquina partidária do Brasil. Claro, o pessoal aparece, conversa, eu ofereço um jantar. Não vou abrir isso nesse momento, não. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Aliás, eu não tenho mais nenhum interesse eleitoral. Isso é um perigo, hein? Meu pai dizia, cuidado com quem não quer nada. Quem não quer nada, geralmente, está querendo tudo. Eu quero é ver esse país mudar. Como candidato ou não. Como candidato ou não, eu quero ver o Brasil mudar.
Mas o senhor vai ser candidato? Eu vou ser político. Eu nasci fazendo política. O primeiro partido operário do Brasil, socialista, foi fundado pelo meu bisavô. Chamava-se Partido Operário. Era um sergipano que tinha feito um curso de Direito no Recife e estudado com os padres jesuítas em Córdoba, na Argentina. Ele fundou esse partido com alguns operários de ascendência alemã, italiana, da época no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no dia seguinte da proclamação da República. E eu, mexendo em guardados familiares, encontrei o jornal 7 de março, onde estava publicado o Estatuto. Reforma agrária, educação pública, direito arbitral, fim dessa confusão jurídica de direito romano, anglo-saxônico, essa confusão toda. Era uma coisa extremamente moderna, mas era uma posição claramente nacionalista e a favor da nossa gente e do nosso povo. Uma luta aberta contra as elites dominantes. Então eu trago isso no sangue. Vamos lá. Agora a pergunta mais uma vez do Jorge Marques, do The Intercept. É a última. Nos últimos dias, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vem manifestando ataques à atuação do procurador-geral Rodrigo Janot, que deve deixar o cargo agora, em 17 de setembro, para que Raquel Dodge assuma em seu lugar. Como que o senhor vê essa substituição? Esses ataques do próprio ministro Gilmar Mendes a Rodrigo Janot têm algum fundamento? Como que o senhor observa aí essa briga entre poderes exatamente na véspera que o próprio presidente Michel Temer pode ser denunciado novamente, uma nova denúncia, agora pelo crime de obstrução à justiça e por chefiar uma organização criminosa? O Janot tem 1 mês e pouco ainda. E ele disse que enquanto houvesse bambu, ele mandava a flecha. Eu me preocupo com isso, porque eu tenho estudado muito a economia chinesa. E na China existe o ursinho panda, que se alimenta de bambu. Então o bambu pode servir para flecha, mas pode servir para o almoço e o jantar do ursinho panda. Vamos ver o que o Janot vai fazer com esse bambu todo. Agora, a Raquel esteve comigo no meu gabinete, na sua campanha, e eu tive uma impressão boa dela. Eu não vou entrar nessa fria de julgar a Raquel porque foi conversar com o Temer. A hora não era a mais adequada, não é? Mas não vou julgá-la por isso, não. Vamos ver com ela começar a trabalhar. O Ministério Público teve um papel muito bonito no destampe dessa corrupção brasileira. Mas tem as suas mazelas também, a visão corporativa, eles se imaginam deuses, né? É a coisa dos juízes, né? Tem juízes que se imaginam Deus. Agora os desembargadores também se imaginam com mais força e os ministros do Supremo, como o Gilmar, por exemplo, têm certeza que são. O que é uma verdadeira loucura. Tem que pôr um limite nisso. O mundo tem experiências, mandato de juízes curtos, eleição para juízes, como faz, por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos. Nós temos que aprender com o mundo. O cara faz concurso público e vira o senhor de tudo. Aquele rapaz que me deu tantas alegrias no começo da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, de repente ele compra um apartamento na Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa para vender, especular com um apartamento praticamente subsidiado na construção para que os mais pobres tivessem. É como você comprar uma cesta básica e depois vender com um lucro. Não são perfeitos, né? Precisam acabar de tentar imitar Savonarola, que prestaram um baita de um trabalho, prestaram. E se não tivessem cometido no começo algumas arbitrariedadezinhas, isso tinha parado, tinha sido enterrado pelo conservadorismo, pelas ligações políticas que dominavam o país até então. Mas eles passaram dos limites. E por isso eu fui relator do abuso de autoridade, que nada tem a ver com a Lava Jato, mas tem a ver com o abuso de qualquer autoridade, que está dormindo lá na Câmara. Aquela gente tem coragem de tudo, mas parece que não tem coragem de votar o abuso de autoridade. Eu espero que tomem juízo, tomem jeito e votem rapidamente, porque o Brasil precisa disso. Freio e bridão nos abusos do Congresso, do Ministério Público e do Judiciário. E ladrão, comprovadamente ladrão, na cadeia. Agora, não me venha mais com essa conversa de domínio do fato e de punição de crime que não existiu. Para terminar, então, o senhor acha que Lula não deveria ter sido condenado? Mas
naquele caso específico, se a condenação for mantida, puseram o direito no Brasil de cabeça para o ar. Veja, no Mensalão havia a comprovação do crime. O dinheiro tinha saído da Petrobras, tinha ido para contas e tal. Mas não sabiam quem era o organizador daquilo, responsável. Inventaram para o Zé Dirceu o domínio do fato. Mas havia o fato. A materialidade estava comprovada. No caso do apartamento, o apartamento está sob o domínio e a propriedade da OAS e da Caixa Econômica. Então, o Lula teria o domínio do fato de que o apartamento seria dado a ele, mas não foi. Não há o fato, mas há o domínio do fato. Então o sujeito é condenado por um crime que não houve. Era como se amanhã eu acusasse você de ter assassinado a nossa jornalista. Mas ela continua fazendo entrevistas com você. Ela está viva fazendo entrevistas com você. Mas daí aparece um juiz e diz o seguinte: não, eu estou convencido de que você matou a nossa jornalista. Isso é uma loucura. Bota o direito do Brasil de ponta cabeça. Modus in rebus, minha gente. Qualquer juizinho do interior resolve agora condenar o vizinho por ter matado a mulher porque ficou irritado com o som alto das crianças na casa ao lado da que ele morava. Isso está virando uma brincadeira. Mas o senhor se convenceu que o Lula ia receber o reflexo? Ia receber, não existe o ia. Eu até acho que a OAS daria de presente aquilo para o Lula. Claro que daria. Você acredita nisso também. Agora, se o Lula ia aceitar ou não, não sei. Mas por circunstâncias não aceitou e poderia não aceitar em hipótese alguma. É claro que a empreiteira não ia cobrar aquilo do Lula, saindo do governo com 84% de popularidade, com a possibilidade de voltar, aquele bando de bandido ia cobrar o apartamentinho dele. Agora, ele tinha o orçamento do Brasil na mão. Ele ia se corromper por causa de um triplexinho, que são 3, como diz o Maluf, 3 Minha Casa Minha Vida empilhado. Devagar com as coisas, minha gente. Não pode ser assim. E isso na ida e na volta do meu amigo Sérgio Moro para os Estados Unidos. Entre o quê? Um hambúrguer especial e uma Coca-Cola? Ora, modus in rebus. Helena, tem mais alguma coisa para acrescentar? Terminamos? Terminamos. Muito bom. Acabamos? Bom, esse foi mais um Viva Roda. Essa edição do Viva Roda ela vai ser desenhada, cartonada pelo nosso querido Aroeira, ele que faz parte aí do nosso grupo de pequenas mídias, que é quem organiza esse vídeo, o Viva Roda. E para acessar mais, você entra lá no YouTube, YouTube/Viva Roda. E claro, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e de principalmente se inscrever. Se inscreva no canal. Pede aí pra galera se inscrever, Riquelme. Você tem moral, se inscreve. Minha gente, eu acho que nós temos que dar uma força brutal para essa mídia alternativa. É a de vocês, é a do Nassif, é o Mino Carta na Carta Capital que está sendo estrangulado. Vamos assinar na medida do possível. Se temos recurso, vamos jogar. É um jogo a favor da democracia e da liberdade de comunicação do Brasil. Muito obrigado, Riquelme. Obrigado pelo bate-papo, que eu adorei. Foi quente aqui. Foi quente, foi ótimo. Então é isso aí, galera. Obrigada, senador. E se inscrevam, hein? Valeu. Até o próximo Viva Roda. Tamo junto. Ótimo.